e você for achando, vamos se pôr de pé, fazermos a leitura pública da palavra de Deus. Abacuque, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Esperar aí os irmãos acharem. Amém? Vamos lá? O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta distorcido. Oremos. Deus amado, Pai bendito, obrigado pela tua graça sobre nós, pelos louvores que entoamos ao Senhor. E nesse momento, ó Deus, pedimos a tua bênção, esse tempo agora que teremos, onde estudaremos, ó Deus, a tua palavra. Estudaremos, ó Deus, esse livro ao qual o Senhor deixou para que nós possamos estudar. Que o Senhor possa nos dirigir, que o teu Santo Espírito, ó Deus, trabalhe através da palavra, da pregação, para que todos nós, como crentes em Cristo Jesus, sejamos trabalhados. E para que nós, como corpo, como igreja, possa ser lapidado, ser moldado, para que sejamos uma igreja melhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Bom, como você está vendo aí, né? É um tema bem diferente, eu confesso. O Deus que tira a paz. Né? Geralmente, quando você vai ver alguma mensagem desse tipo, que envolva Deus em paz, geralmente é o Deus que dá paz, Deus que concede paz. Mas a gente vai ver que nesses 4 versículos aqui, iniciais de Abacuque, nós vamos ver esse Deus que tira a paz em alguns momentos. Esse Deus que nos concede ali algumas circunstâncias, e essas determinadas circunstâncias acabam aqui nos tirando a nossa paz, nos tirando ali o nosso sossego. Eu começo com uma pergunta. Você já passou pela experiência de receber alguma coisa que está funcionando perfeitamente de alguém, porém ela para de funcionar e você tem que devolver a pessoa? Eu creio que já, né? Você pede o carro emprestado de alguém e aí o carro dá o prego na sua mão. Você, quando é criança, né, você pega um brinquedo emprestado e aí está lá brincando e quebra o brinquedo. Celular, qualquer coisa, certo? Qualquer coisa que você peça emprestado de alguém, né, uma ferramenta, qualquer coisa. E aí você está lá utilizando e quebra. E você tem que devolver a pessoa. Não é constrangedor isso? Não é uma situação que realmente a gente fica assim, sem ter palavras. E como é que eu vou fazer isso, né? Essa é a situação de Abacuque. Ele levanta sua voz a Deus e tem que dar essa notícia triste às pessoas. O povo de Israel saiu do Egito com grande poder. Deus operando milagrosamente. Eles passam 40 anos no deserto. E Deus operando milagrosamente. Eles então, agora Moisés passa e entra Josué, e eles têm que agora conquistar a terra prometida. E eles conquistam a terra prometida milagrosamente. Deus continua operando na vida daquele povo. É então que chega Davi. E Davi, então, junto com seu filho Salomão, agora são os 2 reis, onde de fato agora eles alcançam o apogeu de Israel. Israel nunca teve tanto território e nunca foi tão rico quanto no reinado de
Davi e Salomão. E Deus faz uma promessa para Davi. Diz, olha, o teu reinado nunca ficará vazio. Eu vou prover um descendente e o teu reinado será ali por toda a eternidade, prometendo uma descendência para ele. Só que o que acontece é que depois de Salomão o reino se divide. 10 tribos vão para um lado, 2 tribos vão para outro lado. E o que acontece é a idolatria. Aí as coisas começam a dar errado. E aí as coisas começam a andar de mal a pior. E aí agora Abacuque tem que dar essa notícia. Aquilo que Deus conquistou com grande poder, com grande glória, agora o profeta disse, olha, está quebrado. Está quebrado. E ele tem que dar essa triste notícia. E Abacuque não está sozinho. Sua crise é a mesma que atormenta homens e mulheres em todo o mundo. As nossas angústias, as nossas dores, os nossos gritos, são muito contemporâneos ali com Abacuque, com a situação na qual ele estava vivendo ali. Abacuque não é um profeta que ergueu sua voz num tempo remoto, sem qualquer conexão com os tempos modernos. A gente passa por isso. A gente passa por essas situações de estar passando por um momento ruim, estar passando por uma situação difícil e a gente ficar sem entender o porquê. O porquê que está acontecendo isso? De novo, fazer outra pergunta aqui para você. Outra experiência ruim que geralmente a gente passa e fica sem entender o motivo. Quando você, por exemplo, quando tem a morte do ente querido seu, quando alguém da sua família morre e você tem que dar a notícia para os demais. Eu não sei se você já passou por isso, mas se você já passou por isso, você sabe o quão é ruim. Ou então, você estudou muito para determinada prova, para determinado concurso, para uma promoção, você se capacitou, você se dedicou e ela não veio. E você fica, meu Deus, por quê? Eu me dediquei tanto. Ou então no seu trabalho, você se dedica no seu trabalho, você faz de tudo ali para ser um bom funcionário, dar um bom testemunho, e um belo dia chega a carta de demissão para você. E de novo você fica, meu Deus, por quê? Por que essas coisas acontecem? E a gente fica passando por essas situações e sem entender o motivo, sem entender a razão, sem entender o porquê dessas coisas. Nós veremos, né, aqui nossa pregação, que diferente do que é pregado aí pelos pregadores modernos, Deus nos tira a paz. E Ele faz isso com o propósito de nos alinhar aos planos dEle. Nenhum pregador moderno você vai ver dizendo que Deus tira a paz, como eu comecei o nosso estudo. Ele vai dizer pelo contrário. Deus vai lhe dar paz. Deus vai lhe encher de paz. Mas no texto ao qual nós lemos, desses 4 primeiros versículos de Abacuque tem uma mensagem muito clara. A mensagem de Deus nesses 4 versículos é muito clara. Deus nos tira a paz para nos levar a clamar por Ele. Essa é a mensagem desses 4 versículos. Se você puder sair daqui hoje e dizer qual foi a pregação de hoje, você pode resumir nisso. Deus nos tira a paz para nos levar a clamar por Ele. Essa é a mensagem de Abacuque, essa é a mensagem de Deus nesses 4 versículos. E a palavra de Deus faz isso de uma maneira muito interessante. Ele começa aí no versículo 1, né, falando sobre o peso que viu o profeta Abacuque. Nós falamos um pouco sobre o que é esse peso no domingo passado. Mas só para a gente recapitular e quem não tiver lembrado, se lembrar, né? Peso se trata de uma mensagem direta e dura de disciplina que será entregue. Não foi só Abacuque que fez isso. Isaías fez muito isso. Isaías tem muitas
pesos contra as nações. No capítulo 14, no capítulo 15, no 17, no 19, e ele vai falando vários pesos ali contra vários países, aí, várias nações de fora de Israel. O livro de Naum é um peso também, uma mensagem contra Nínive. Em Zacarias, nós temos também esse peso contra Sidraque, outra nação. E temos também aqui Abacuque. Só que o que é peculiar de Abacuque é que esse peso é para Israel. Esse peso é para o povo de Deus. Logo no versículo 1, Abacuque deixa claro que não se trata de uma mensagem agradável aos ouvidos, mas de um aviso solene a uma nação rebelde. Logo no primeiro versículo, Abacuque quer deixar essa mensagem clara. Olha, eu vou agora pronunciar uma mensagem de disciplina contra Israel e também contra os caldeus, contra os babilônios. Só que, de novo, Abacuque não está sozinho nisso. Mensagem que é entregue, mensagem de dureza, Abacuque não está sozinho nessa situação. O que foi que Noé fez? Noé pregou também uma mensagem dura, vai chover, vai virar um dilúvio. Tem uma mensagem dura Noé pregando. Moisés também passou uma mensagem dura. Olha, se você não deixar o povo ir, você vai sofrer. Jeremias, que é contemporâneo aqui de Abacuque, Jeremias também pregou uma mensagem dura, que o povo de Israel seria cativo. João Batista pregou uma mensagem dura, Jesus pregou uma mensagem dura, os apóstolos também pregaram mensagens duras. É normal na Bíblia. Uma mensagem de disciplina, uma mensagem dura, uma mensagem que realmente vem para chacoalhar a vida das pessoas. E o evangelho, ele só é uma boa notícia se nós mostrarmos que a situação atual da pessoa, ela não é agradável. De novo, se eu chegar para você aqui e disser, meu irmão, eu vou lhe dar aqui um extintor de presente. Primeira coisa que você vai pensar, o que é que eu vou fazer com o extintor? Não tem utilidade para mim, pastor, muito obrigado. Agora, se eu disser, meu irmão, o seu carro está pegando fogo, e eu vou lhe dar de presente um extintor. Você vai dizer o quê? É uma boa notícia, pastor. Mas para que se torne uma boa notícia, eu tenho que dar uma má notícia. O evangelho é isso. O evangelho, quando nós anunciamos o evangelho para as pessoas, nós temos que primeiro, antes da boa notícia, dar uma má notícia. Você está caminhando em seus delitos e pecados. E é então que nós anunciamos a boa mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é uma boa notícia para quem crê, e para quem não crê é uma péssima notícia. É o que Paulo diz em 2 Coríntios 2, 15 e 16. Eu coloquei aí no texto. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. Logo no versículo 1, nós devemos entender que cada cristão possui essa mensagem. Arrependei-vos. Se arrependa. Será uma notícia muito ruim para alguns, para os que se perdem. Mas será uma ótima notícia para aqueles que se salvam. A mensagem do evangelho começa com uma péssima notícia. E assim que Abacuque começa. Abacuque começa dizendo, olha, a notícia não é boa. A situação atual não é boa. E em nossa época, nos nossos tempos, 2024, é falta de ética dizer para alguém que seu caminho é errado. Mas precisamos, assim como Abacuque, nos levantar em nosso tempo com esse peso contra essa geração perversa.
Assim como Abacuque começa dizendo, olha, a situação não é boa. A mensagem que eu vou levar não é boa. Não é uma mensagem agradável, não é uma mensagem doce de se ouvir. É uma mensagem dura. Nós fomos encarregados, também com essa mesma incumbência, de dizermos, olha, a sua situação não é boa, mas há uma boa notícia após isso. Só que Abacuque, ele começa no versículo 1, dizendo, olha, a notícia que vem após aqui não é boa. Eu recebi um peso. Foi revelado a mim uma mensagem dura. E no versículo 2, nós vamos ver a pergunta de Abacuque. Né? E essa pergunta dele, ela ecoa como uma forte trombeta, dizendo, até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar e você não vai me escutar? Até quando eu vou gritar e o Senhor não vem me salvar? O Senhor não vem me ajudar? O profeta, ele está dizendo, olha, eu estou clamando com intensidade. Eu estou, como diz o cearense, eu estou aqui me esgoelando, gritando, para ver se o Senhor me escuta. Isso eu nem sequer presta atenção. O Senhor não me nota. O Senhor não observa o meu clamor. E ele pergunta, até quando? Até quando isso vai acontecer? E não ouvir aqui, no versículo 2, é equivalente a não ajudar. Daí concluímos que a conduta dos ímpios continuou por um longo tempo, sem que Deus agisse para lhe colocar ali um ponto final. Olha, é um constante isso, e o profeta pergunta no versículo 2, por que essa indiferença, Deus? Deus, por que eu estou clamando e o Senhor não está fazendo nada? Eu clamo com intensidade, eu clamo dia após dia e o Senhor não faz nada. E o profeta, é como se o profeta estivesse dizendo, olha, se Deus é justo e soberano, por que o justo sofre enquanto o ímpio prospera? Por que o ímpio está fazendo aqui com que o justo sofra, está oprimindo aqui o justo, e ele prospera? E Deus é soberano, por que isso acontece? Essa não é a pergunta que a maioria das pessoas não fazem hoje? Por que aqueles que são maus são os que se dão melhor? São os que prosperam. E o povo de Deus, os santos, os que querem viver de forma reta, justa, íntegra, são os que mais sofrem. Essa é a pergunta feita há milhares de anos. Como um Deus bom permite com que situações difíceis aconteça com os justos? E o profeta Abacuque aqui, ele estava correto em sua teologia. Ele não estava enganado. Ele estava correto. Olha o que aqui diz Salmo 34, versículo 17 a 19. Aí eu coloquei no telão aqui, para você não tirar de Abacuque. Salmo 34, 17 a 19 diz, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Como é que Abacuque lê esse salmo e explica para a sua realidade? Por que eu clamo e o Senhor não me ouve? Por que eu sofro e o Senhor não me livra? Outro texto, Provérbios 15, 29, diz, o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos ele escutará. Então Abacuque está correto em sua teologia. Senhor, nós estamos clamando, os justos estão clamando, a tua palavra garante que o Senhor nos ouve. E o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo que eu clamo, que nós clamamos e o Senhor não nos ouve? Isso parece irreconciliável na mente do profeta. Eu clamo ao Senhor diante da injustiça e o Senhor não vem em minha ajuda. O problema aqui de Abacuque, do profeta, era o silêncio de Deus.
era essa inatividade de Deus. Era essa falta de interesse que Deus demonstrava na perspectiva dele. Por que, Deus? Até quando, Deus? Novamente, meus irmãos, isso não é uma coisa que só Abacuque passa. Não é só Abacuque que passou por isso. Você se lembra do profeta Jeremias? Jeremias profetizou por mais de 35 anos em Judá e não houve mudança alguma. 35 anos o ministério de Jeremias profetizando. E não houve ninguém, um sequer, que se arrependeu. Deus se mostrava ali em silêncio. Deus não se manifestava. Deus não o ajudava. Então o silêncio de Deus era perturbador. A Bíblia fala de Jó. Jó, ele era um homem justo, íntegro e temente a Deus, que se desviava do mal. Jó capítulo 1, versículo 1. Contudo, uma avalanche vem sobre ele. Ele perde todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos, perdeu toda a sua saúde, perdeu todo o apoio de sua mulher e toda a solidariedade dos seus amigos. Jó se encontrou no fundo do poço. Um homem justo, íntegro, reto e que se desviava do mal. E na extrema agonia de sua dor, ele ergueu ao céu 16 vezes a pergunta: por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que eu estou sofrendo? Senhor, por que a minha dor não cessa? Por que eu perdi os meus filhos? Ele disse: Senhor, por que eu não morri ao nascer? Por que isso não aconteceu? Senhor, por que o Senhor não me mata de uma vez? Porque a situação dele era de fato angustiante e Deus se mostrava em silêncio para ele e ele perguntava: Senhor, por quê? E a única resposta, porém, que Jó teve de seu lamento foi o total silêncio de Deus. Deus ficou em silêncio. Meus irmãos, Jesus clamou na cruz. Em Mateus 27, 46 diz: e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. E aí ele traduz, isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor não me ajuda? Por que o Senhor está em silêncio? Meus irmãos, às vezes os cristãos passam pela sensação das orações esbarrarem nas paredes. Versículo 2 vem para nos mostrar isso. Às vezes, Deus se põe em silêncio. Às vezes, a sua oração aparentemente esbarra no teto. Deus aparentemente não age. Você precisa muito que Ele haja. Senhor, eu preciso. Senhor, essa situação, eu preciso que o Senhor intervenha. E você clama, você ora, você pede. E o que acontece? Deus está em silêncio. Eu tive duas experiências marcantes com orações que se esbarraram aí no silêncio de Deus. A primeira foi com meu pai. Meu pai sofremos um acidente de moto, e ele estava internado com uma hemorragia no abdômen. Passou 3 dias internados. Foram 3 dias que eu passei orando: Senhor, restaura a saúde do meu pai. E eu fiz planos. Quando a gente sair daqui, vai ser assim, tudo vai mudar, tudo vai ser diferente. Eu pedi: Senhor, age. E Deus não agiu. O que é que eu recebi? O silêncio de Deus. A segunda experiência que eu tive foi com um jovem chamado John Kleber. Ele era lá da Barra. Vocês
a maioria não conhece. Ele estava fazendo tratamento contra o câncer. Um nódulo lá, maligno, e eu era o pastor de jovens e eu o acompanhei, ia lá na casa dele toda semana, orar com ele, e ele animado. Sim, pastor, Deus vai me tirar dessa. E eu, amém, vamos orar por isso, meu irmão. Vamos orar. E ele começou a recuperar, começou a ficar bom a situação dele. Mas, orando para que ele melhorasse, ele morreu. De novo, Deus não agiu. Porque às vezes isso acontece. Você não está isento disso. Às vezes a nossa oração, de fato, esbarra no silêncio de Deus. Deus se mostra quieto para nós. Porque Ele é soberano. Embora Ele esteja em silêncio, isso não significa que Ele não esteja agindo. O que nós podemos entender aqui no versículo 2, uma outra lição importante, juntada a essa, é que no lugar da revelação da palavra de Deus, em Abacuque, no lugar onde Deus fala, no lugar onde Deus conversa, surge a dor e o conflito que atinge o coração do profeta. Se você for pegar qualquer livro profético, certo? De Isaías até Malaquias, no versículo 2 é o versículo onde Deus fala. Olha aí Naum, capítulo 1, versículo 1. É só virar uma página. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. É a mensagem de Deus. Você está em Naum, você passa a Abacuque, você vai ver Sofonias. Sofonias. De novo, a palavra do Senhor que vê a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Versículo 2, nos livros proféticos, é o livro onde Deus fala, é o lugar onde Deus fala, mas em Abacuque, específico, não é o momento onde Deus fala. É o momento onde onde o profeta sente a dor. Ao invés de Deus falar, o profeta está sentindo. Ele sente essa dor. Com isso, Abacuque nos ensina, meus irmãos, que às vezes Deus se põe em silêncio para que você sinta a dor que vai lhe levar à compreensão correta dos planos de Deus. Ao invés de Deus falar, ao invés de Deus quebrar o silêncio, Ele vai permanecer em silêncio, para que você sinta a dor. E essa dor vai lhe levar à compreensão correta dos planos de Deus. Foi isso que aconteceu com Abacuque. Foi graças a essa inquietação de Abacuque, foi graças ao clamor dele, é que nós vamos ver que mais na frente ele vai entender os planos de Deus. A dor foi essencial para que ele entendesse os planos de Deus. Isso foi verdade comigo. Nas 2 vezes que Deus se mostrou em silêncio, eu senti a dor, mas eu entendi que Deus estava querendo me moldar através dessa dor, utilizando a dor para que eu pudesse entender corretamente os planos de Deus. Se é verdade com Abacuque, se é verdade comigo, é verdade com você. Deus usa a dor. Às vezes a dor é a voz de Deus, para que você entenda futuramente os planos dele. Esse silêncio
não significa que não há resposta de Deus e que a sabedoria divina é incapaz de enfrentar essa situação. Não é isso. Tudo se acha aí sob o controle da sua mão poderosa. Deus, em alguma situação, aparenta estar silencioso para você? Deus parece insensível? Você clama, clama, clama e nada acontece? Meu irmão, se você passa por isso, entenda que Deus se põe em silêncio para que você possa compreender melhor os planos dele. Deus usa a dor. É justamente essa dor que vai lhe levar a compreender os planos perfeitos de Deus. Foi verdade com esses irmãos. Portanto, lembre-se que em toda a Bíblia, o silêncio de Deus precede o juízo. Sim, Deus está em silêncio, é porque vem juízo por aí. Apocalipse 8:1, né? E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. O silêncio de Deus precede aqui o juízo de Deus. Se Deus está em silêncio, é porque Ele está agindo. E essa dor que eu enfrento, que você enfrenta, a sua vida, vai lhe levar a compreender melhor os planos perfeitos de Deus. O versículo 2, ele é maravilhoso por causa disso. O profeta nos mostra essa beleza de que, olha, às vezes a resposta de Deus é o silêncio. E no versículo 3 e no versículo 4, agora, nesses 2 versículos, o profeta faz outra pergunta. Versículo 3 e 4. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e o juízo se manifesta torcido. Versículos 3 e 4, o profeta faz a pergunta: por que Deus se mostra inerte quanto ao sofrimento e à maldade? Por que o Senhor me mostra essas coisas e o Senhor não faz nada? Abacuque sente que Deus está inativo para dar a resposta de sua oração, mas está ativo em lhe mostrar a iniquidade e a opressão do seu povo. Quando o Senhor vai me responder, o Senhor não me responde. Mas para me mostrar as coisas, o Senhor me mostra. O Senhor me mostra e não age. Eu oro e o Senhor não me responde. E o que é que Abacuque pergunta? O propósito disso. Qual o propósito, Senhor? Qual o propósito do Senhor? Está me revelando a maldade, mas não está atendendo às minhas orações. Os pecados de Judá, os pecados da sua nação, não eram mais praticados às escuras, às escondidas. Os pecados agora eram cometidos a céu aberto, nas praças, para que todo mundo veja. O povo já tinha perdido ali o seu pudor, o seu bom senso, já tinha perdido tudo disso. E todas essas coisas estavam diante dos olhos do profeta. Deus mostrava todas essas coisas para o profeta. E o profeta ficava angustiado. De fato, o profeta ficava sem paz. O profeta perdia a sua paz quando Deus mostrava para ele todas essas coisas. A lei já não tinha mais autoridade, nem respeito em Judá. Ela era paralisada e ineficaz, não produzindo nenhum resultado positivo. Havia leis, mas elas não eram cumpridas. Os ímpios, eles tinham a plena convicção
de que eles não seriam punidos. Haviam os limites que a lei colocava, mas eles rompiam esses limites, eles não respeitavam esses limites. E Deus mostra essas coisas ao profeta para que ele sinta uma profunda inquietação santa. De fato, Deus faz com que o profeta fique perturbado, fique sem paz ao ver tanta imoralidade, ao ver tantas pessoas degeneradas, uma situação tão terrível. E o profeta pergunta: por que o Senhor está me mostrando isso? Por que o Senhor está tirando a minha paz, Deus? Meus irmãos, hoje nós estamos vivendo uma sociedade sem Deus, sem princípios e sem justiça. Aqueles que têm autoridade para fazer alguma coisa, aqueles que fazem as leis e têm autoridade aí para aplicar essas leis e para fiscalizar essas leis, eles são os primeiros a burlar essas leis, ao se juntar ali e burlar essas leis, e acaba que infringindo as leis que eles mesmos fazem. Eles mesmos são os responsáveis de fazer. E assim como fez com Abacuque, Deus está nos mostrando essas coisas a nós, para que possamos sentir uma profunda inquietação santa. Deus está colocando essa inquietação em nossos corações. Deus está colocando, de fato, essa perturbação. Deus está tirando a nossa paz, assim como fez com Abacuque. E essa mensagem é necessária em nossa geração, onde a religião oferece paz consigo mesmo. O Evangelho, Jesus, se você vier para Jesus, você vai ter paz interior. Você estará bem consigo mesmo. As coisas vão ficar calmas. Nada de ruim vai acontecer com você. Suas emoções estarão todas sob controle. É uma falsa paz. Pregar o Evangelho como algo que gera paz interior é baratear o Evangelho. O Evangelho não é só isso. Por quê? Porque o Deus usa o terror. A gente está vendo aqui Deus utilizando o terror, Deus tirando a paz para que o profeta ficasse inquieto, para que o profeta ficasse perturbado nessa situação, para que ele clamasse: Deus, por quê? Às vezes Deus faz isso com a gente. Às vezes Deus nos chacoalha nossas emoções, chacoalha nosso equilíbrio emocional, para que a gente se alinhe aos planos de Deus, para que a gente volte a entender os planos dele, para que a gente volte para o caminho. Aquilo que você acha um problema, aquilo que é culpa dos outros, ou apenas um problema seu, aquilo que você acha que é coisa do diabo, na verdade, é um instrumento de Deus para que seu coração se alinhe com o coração dele. Abacuque faz isso. Abacuque nos mostra isso. As situações difíceis que você diz: isso aqui é o diabo, não tem para onde correr. É um instrumento que Deus está usando para que você abra os seus olhos e volte aos planos do Senhor. Deus usa isso. Deus faz isso. As pessoas hoje em dia, elas desejam um analgésico, um anestésico, onde todas as inquietações elas não sejam sentidas. Tem problema, tem luta, dificuldade, violência, mas o importante é eu estar bem comigo mesmo.
O importante é tomar aqui o meu analgésico aqui. E eu não me perturbo com nada disso. E eu não fico inquieto com essas coisas. Por quê? Porque eu estou bem comigo mesmo. Eu estou bem com as minhas emoções. Você se lembra da mensagem de Deus nesses 4 versículos? Deus nos tira a paz para nos levar a clamar por Ele. Deus, às vezes, chacoalha a sua vida, tira o seu equilíbrio emocional, para que você possa entender os planos do Senhor, para que você clame a Ele, para que você se volte a Ele. E entenda, eu preciso olhar a vida como Deus olha. Diante da realidade do homem, as suas dores chegaram ao coração do Senhor Jesus. E Ele tomou a decisão mais importante para todos nós. Ele se ofereceu e se entregou para que essa dor fosse solucionada. Jesus não tomou um anestésico diante da sua situação. Jesus não ficou indiferente diante do seu problema. Ele sentiu a sua dor. E ele diz, eu vou agir. E ele se ofereceu. Ele se entregou. Portanto, meus irmãos, eu não sei como está a sua vida. Se você está passando por alguma situação difícil agora, se você já passou, ou se você ainda passará. Que você passou, é bem provável. Que você passará, é muito provável. Mas, meus irmãos, essa situação difícil que você enfrenta, ou que você enfrentou, ou que você enfrentará ainda, observe para onde ela está lhe direcionando. Quando você estiver nessa situação, observem para onde Deus está me direcionando. Aonde Deus está querendo me levar. Deus tinha um propósito com Abacuque. Deus usou um momento de dor, Deus usou aqui as dores com Abacuque para que levasse a um determinado propósito. Deus fez a mesma coisa com Jeremias. Deus usou as dores para levar Jeremias para um propósito. Deus usou Jesus da mesma forma. Ele sentiu as dores para que pudesse cumprir os planos de Deus. Comigo foi do mesmo jeito. Eu senti dores para que eu pudesse entender o plano de Deus. Da mesma forma Ele está fazendo com você, Ele fará com você. Deus tirará a sua falsa paz, desequilibrará suas emoções, para que você possa clamar por Ele e olhar para o plano de Deus, seguir o plano de Deus. Deus faz isso. E, meus irmãos, eu quero concluir com algumas perguntas. O que você faz quando Deus tira a sua paz e a dor da realidade alcança seu coração? Qual a sua atitude? Quando você enxerga a injustiça, quando há um incômodo ao enxergar a realidade, qual a sua atitude? Como você reage geralmente? Você enfia a cabeça em um buraco e finge que não acontecer nada? Faz como um avestruz, né? Enfia a cabeça na terra e o perigo foi embora. Você finge que não é com você? Finge que não está acontecendo nada? Porque isso, meus irmãos, é um processo de alienação aos grandes problemas. A pessoa não quer saber de nada. Vai à igreja para que fique feliz e viver sorrindo. Não importa como é que estão os outros. Eu vou para a igreja, canto, escuto o que é que o pastor tem para falar
depois eu vou para casa. Não importa o que está acontecendo com os outros. O que é que tem hoje na igreja? Tem algo interessante na igreja hoje? É o pastor que vai pregar? Tem uma programação bacana? Ah, eu vou. Ah, não, tem nada legal hoje não. Ah, então vou não, vou ficar em casa mesmo. Nem aí para o que está acontecendo? Você tem assumido essa postura de comodidade? Você usa as coisas para fingir que tudo está bem? Futebol, Netflix, videogame, todas essas coisas. Você usa essas coisas para fingir que tudo está bem? Para viver alienado da realidade? Pessoas estão indo para o inferno. O nome de Deus está sendo blasfemado. O mundo está pedindo, clamando por uma postura dos crentes. Mas eu estou muito ocupado fazendo minhas coisas. E a gente simplesmente vive a vida como se tivesse tudo bem. Como se tivesse tudo certo. Usando as coisas para fingir que as dores não são reais. Ou talvez você seja uma pessoa que sente o problema, mas busca o culpado e coloca a culpa nos outros. Pessoas que sempre têm problemas a vida toda, mas a culpa é sempre do primo, do irmão, dos pais, do vizinho, do irmão da igreja, do pastor. É a vida de problema. Problema, 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 problema. Por que você está passando por essa ruim de problema? Foi o outro. É porque ninguém gosta de mim. Essa atitude aí de autocomiseração. Ou joga a culpa nos outros, que são os outros que não lhe ajudam, são os outros que não fazem nada por você, são os outros que não lhe compreendem. Ou quando entendem a sua culpa, quando você entende a sua culpa, você entra no processo de autocomiseração. Ah, é porque eu sou assim mesmo. É porque é comigo. Eu que eu sou coitadinho. Quem que vai me jogar no mar? O problema sou eu mesmo. Não, é tudo eu. Tudo sou eu mesmo. Meu irmão, o que você quer ouvir de Deus? O que é que você quer ouvir de Deus? Por que você quer ouvir isso de Deus? Muitas vezes você quer ouvir a palavra de Deus como uma ordem simples. Não beba, não roube, não fume, não use drogas, etc, etc, etc. Várias ordens. É isso que eu quero ouvir de Deus. Certo? É só as ordens, porque ser crente para mim é só não fazer algumas coisas. Minha vida vai se resumir nisso. Ou muitas vezes você quer ouvir a palavra de Deus para que você tenha, como nós cantamos no final de ano, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É isso que eu quero de Deus. Saúde, dinheiro, prosperidade, bons relacionamentos. Deus vai me dar o melhor nessa vida. É isso que eu quero ouvir de Deus. Paz interior. Se sentir bem. É isso que eu quero ouvir de Deus, pastor. Mas, irmãos, o que Abacuque 1, do 1 ao 4 nos ensina é que Deus começa a falar de verdade com você quando, em meio a uma grande crise, dentro e fora do povo de Deus, ele começa a incomodar o coração de cristão. Quando Deus começa a falar de verdade com você, é quando você começar a ficar inquieto por algumas coisas. Quando você, de fato, começar a enxergar algumas coisas e você ficar, Senhor, até quando isso? Até quando isso vai acontecer? Senhor, olha que maldade. Olha as injustiças. Senhor, o Senhor não age?
faça um tipo de oração. Eu acho que você nunca escutou nenhum pastor dizendo isso. Ore para que Deus tire a sua paz. Ore para que Deus deixe você inquieto, para que você enxergue o nosso mundo, para que você sinta essa dor que o profeta Abacuque sentiu, a instabilidade que o profeta Abacuque estava, que você saia da sua zona de conforto, assim como Abacuque saiu da zona de conforto dele. Ore por isso. Porque quando isso acontecer, você vai clamar ao Senhor e você vai começar a olhar agora os planos de Deus. E você vai começar a entender os propósitos de Deus. Para que você não se aliene da realidade. Para que você não fique alienado da realidade. Porque lembre-se, Deus nos tira a paz para nos levar a clamar por Ele. Você se lembra de quando você fez sua decisão por Cristo? E decidiu ali fazer parte de um projeto grandioso? Agora minha vida vai ser para a glória de Deus. Vou entregar minha vida para Cristo e venha o que vier e eu vou romper aqui todas as muralhas e todas as barreiras. Mas agora você tomou alguns anestésicos, ele colocou algumas cinzas na brasa viva e agora você é um mero espectador que não permite a vontade de Deus. Você colocou outras prioridades. Você colocou outras coisas. Tomou esses anestésicos. E agora a mensagem de Deus não dói mais. Você não chora mais pelos seus pecados. Você nem sequer enxerga os seus pecados. As pessoas estão sofrendo, mas o importante é eu estar bem. Ô pastor, não dá. É porque eu tenho que jogar bola. É que eu tenho isso. É que eu tenho aquilo. Insensível diante da dor do mundo. Lute contra isso. Lute contra isso. Que Deus tire a nossa paz e use a nossa vida como um canal de bênção para o seu povo e para um mundo em crise terrível. A mensagem de hoje, que Deus tire a sua falsa paz, que lhe anestesia contra os problemas e pecados de nossos dias, para te levar a clamar por Ele. Saia daqui entendendo isso. Saia daqui pedindo isso a Deus. Deus, tira a minha falsa paz. Tira tudo aquilo que me deixa anestesiado contra os problemas do pecado. Porque eu quero clamar por Ti. Porque eu quero levantar minha voz e dizer, Senhor, me ajuda. Porque eu quero entender os Teus planos. Porque essa é a situação do profeta. Ele inicia com dor. Ele inicia clamando. Mas não há resposta. Não há ação para solucionar isso. E Deus vê a inquietação do profeta e chama Abacuque para tomar um café e conversar sobre a inquietação dele. Deus é misericordioso. Deus vai chamar Abacuque para conversar. E sabe qual é a resposta de Deus? Próximo domingo nós vamos ver a resposta de Deus. Os capítulos 1, versículos 5 ao 11, Deus vai responder a inquietação do profeta. Amém? Senhor Deus amado,